Bom dia, queridos irmãos. Vamos começar a nossa aula com a leitura de Lucas 7. Abra aí nas suas Bíblias, Lucas capítulo 7. E a gente vai ler a história dessa mulher que chorou aos pés de Jesus. Lucas 7, dos versículos 36 até o 39. Diz assim a palavra de Deus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Até aí. Irmãos, que situação desconcertante, né? Se você... Naquela época já era desconcertante, hoje em dia também ainda seria, né? Imagina, você está no meio de uma festa, na casa de outra pessoa, né? Você nem é o anfitrião da festa, e entra alguém e se coloca os seus pés ali no meio de todo mundo, solta os cabelos. Soltar os cabelos na época era uma coisa extremamente indigna, né? Então ela solta os cabelos, ela faz algo indigno aos olhos dos demais, ela chora aos pés, ela derrama um vaso de alabastro e ela seca ali os pés de Jesus. Com certeza é uma situação, no mínimo, constrangedora ali para todo mundo. E aí eu acho que o pessoal fica meio que olhando para ver a reação de Jesus, né? O que ele vai fazer com essa mulher que chegou, começou a tocar ele? E o que piora a situação é que, aparentemente, as pessoas sabiam que aquela mulher era pecadora, né? Algumas pessoas especulam se ela era prostituta ou não, a gente não tem exatamente essa informação. Mas, claramente, todo mundo olhou e falou: essa mulher pecadora tocando nos pés aqui do mestre, né? Tocando nos pés de Jesus. E aí todo mundo olha para ver a reação de Jesus. Simão, que era um fariseu, ele olha para Jesus e pensa: agora está comprovado que ele não era o Messias, né? Se ele fosse o Messias, ele saberia que essa mulher é muito pecadora. E aí Jesus, a gente não vai continuar exatamente na parábola hoje, a intenção da autora é introduzir com essa história, não é a gente fazer um estudo a profundo dessa passagem bíblica, sabe? Mas, né, aí Jesus fala para ele: Simão, vou te dizer uma coisa. E aí tem um pregador que pregou nesse texto, ele falou: quando Jesus fala isso, já fica preocupado, né? Vou te falar uma coisa, espera uma bomba. E Jesus dá uma parábola para Simão que mostra o quão mais inapropriado era ele do que ela. É muito mais apropriado o que ela estava fazendo diante de Deus, que era Jesus, do que o que Simão estava fazendo diante de Cristo, né? Diante de Cristo é apropriado que a gente se ajoelhe, beije os seus pés. Não é apropriado que a gente nem o receba com ósculo, por exemplo, como Simão fez. E aí Jesus conta a parábola reprovando Simão, mas aprovando essa mulher. Deixa eu ver se... Beleza. Pode passar o slide, por favor. Diz assim, a autora, tá bom? Do livro. Ela amava o Senhor e se humilhou diante dele. Jesus sabia que suas ações eram motivadas por amor. Um amor capaz de ignorar a desaprovação e o desprezo. Um amor disposto a entregar tudo o que tinha a fim de adorá-lo. Então essa mulher vai diante de Jesus, ela abre mão daquilo que é mais precioso para ela. E ela traz um vaso de perfume, né? Ela traz um perfume que provavelmente era muito caro. Provavelmente ela gastou muitos dias para poder comprar aquilo. E é interessante quando a gente vai adorar a Deus, às vezes a gente não sabe muito bem. Às vezes quando a gente chega diante de Deus, até para cantar mesmo, né? A gente fica diante de Deus numa situação... Você não sabe exatamente o que faz com a mão, o que faz com o corpo, porque a majestade dele é tão grande que, né, eu lembro que meu pai estava comentando uma vez sobre a natureza da adoração, e pensando, a gente estava conversando, né? Ele falou para mim, eu achei interessante na época.
É que nem quando você chega diante de um recém-nascido, você olha para aquele recém-nascido lá do bercinho, e é tão lindo, tão maravilhoso aquilo, que você fica meio assim, sem saber, se você não sabe se você conversa, você não sabe se você bota a mão nele, se você pega ele para... às vezes ele é delicado, eu não pego. E é interessante como a adoração apropriada a Deus muitas vezes foge da nossa cabeça, né? Quando a gente chega diante de Deus, o que eu faço diante dele para expressar o quanto eu o amo, para expressar o quanto eu o adoro? E essa mulher pegou um vaso de perfume e quebrou aos pés de Cristo, né? Beijou e secou com o cabelo. Diante de tudo isso, ela sendo reprovada pelos fariseus, sendo reprovada por quem estava lá na casa, ela abriu mão da aprovação de quem estava em volta, ela abriu mão de ligar, né? Mas o que vão pensar? Eu vou na casa do fariseu, eu que sou reconhecidamente uma pecadora, vou entrar na casa de um fariseu? Ela não se importou com isso, e ela não se importou com o valor que ela pagou, ele, aliás, até contribuiu, né? Vou dar aquilo que eu paguei muito caro. Mas o fato é que ela chega diante de Cristo e ela entrega aquilo que havia de mais precioso que ela tinha. Ela entrega o vaso de perfume, mas ela também abre mão da aprovação de quem estava em volta e tudo isso. Então, essa mulher para a gente é um exemplo. É um exemplo de como adorar a Deus em primeiro lugar. E a gente tem refletido sobre isso, né? Adoração a Deus em primeiro lugar. Quando a gente fala de idolatria do coração, a gente se refere muito àquele primeiro mandamento, né? Qual que é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos? Isso aí. Correto. Né? Fala aí de novo, gente. Vai lá. Não terás outros deuses diante de mim. E a gente reflete muito sobre esse mandamento quando a gente fala de idolatria. A gente está falando de o que a gente coloca antes de Deus. Né? Será que a gente está adorando outras coisas na nossa vida? Quando a gente fala de idolatria, a gente está falando disso. E o que essa mulher aqui fez foi claramente colocar Cristo em primeiro lugar. Não que eu espero que ela tenha feito isso em muitos outros momentos da vida dela, mas o fato é que nesse momento ela fez. Pode passar o slide. Quando nossos olhos são abertos para o valor de Cristo, nosso coração, semelhante ao dela, transborda de amor, à medida que crescemos no entendimento do seu amor. Ao nos perdoar, todo o resto perderá o valor. Então, à medida que a gente for crescendo no entendimento do quanto Deus fez por nós, a gente vai crescer no amor que a gente quer dar a Ele, a honra que a gente quer dar a Ele em nossa vida. E nas últimas lições, a gente falou muito de mandamentos, e de certa forma, eu espero que os irmãos não tenham saído muito pesados daqui, mas a gente estava mais exortando e demonstrando como todos nós temos ídolos nas nossas vidas, certo? E nessa lição a gente vai focar, volta aí, Caio, no título da lição, a gente vai focar no Espírito Santo, aquele que transforma o coração. É uma aula basicamente sobre Espírito Santo, sobre teologia do Espírito Santo. Porque na doutrina das Escrituras, nós não mudamos simplesmente por força de vontade. Não é só querer, não é só falar para si mesmo, eu vou mudar, eu vou fazer e vai dar certo. Não é assim que muda dentro da lógica das Escrituras. Nós precisamos de alguém nos mudando. E a aula de hoje é sobre aquele que transforma o coração, o Espírito Santo. Pode passar para o slide. Vai passando que eu te falo. Pode passar? Isso. Primeiro vamos pensar sobre o poder incompreensível do Espírito Santo. Abram em suas Bíblias em Gálatas 5. Gálatas 5, 22 a 25. Aí levanta a mão para mim, quem é que pode ler, por favor? Mas o fruto do amor do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25 também? Sim.
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Sim. Não nos deixemos possuir vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ok. O fruto é do Espírito, né? E isso é importante, pode parecer um pouco sutil, né? Mas não é, porque o que o Paulo está dizendo bem claramente é que quem produz essas virtudes na vida do cristão é o Espírito Santo, né? Como eu disse, não basta força de vontade. E aí Paulo tem um jogo que ele faz muito nas epístolas deles, né? Eu comentei, inclusive, no último domingo. São os indicativos e os imperativos. E você vai ver muito isso. Se você olhar para o versículo 25 mesmo, o que ele vai falar, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que ele está falando? O que ele fala em várias outras partes. Se somos de Cristo, então sejamos de Cristo, né? É um negócio meio redundante. Mas se você pertence a Cristo, então pertença a Cristo. Haja como alguém que pertence a Cristo, né? Viva essas implicações de quem você é na sua vida. E é curioso, a gente fala que a nossa fé, a nossa doutrina da salvação, ela é a obra da salvação. Quem é que Deus faz em nós? Minha resposta. Quem é que faz em nós? É Deus. Apenas Deus, né? Alguém lembra a palavra da teologia? Aproveitar que é a escola bíblica, e já vamos colocar alguns termos teológicos mesmo. Qual que é a palavrinha que designa isso? Que é apenas Deus que faz a obra da salvação em nós? Oi? A obra da salvação é inteira de Deus. Tem um termozinho na teologia, fala aí, tem uns teólogos aí que eu sei, pessoal que gosta, o Elielson está sorrindo, está pensando, vou guardar aqui, deixar outra pessoa falar. É isso, Elielson? Monergismo, né? Monergismo. Vocês já ouviram essa palavra antes? Muita gente fez que sim, né? A monergismo é a ideia de que, por exemplo, a ideia que lá Jonas expressa lá no Cântico de Jonas, né? Quando chega lá na barriga do peixe, ele fala: ao Senhor pertence a salvação. Então, nós enfatizamos muito na teologia reformada que a salvação pertence ao Senhor, que a obra de salvação é inteiramente dele. Então, nós somos monergistas, né? Esse é o termo, monergismo. É de que a obra da salvação pertence apenas ao Senhor, principalmente se referindo à obra da conversão, à obra da regeneração. Então, por exemplo, o que vem antes? A fé ou a regeneração? A fé, o que mais? A regeneração, né? A regeneração vem antes da fé. Né? A regeneração vem antes da fé. Por quê? Apenas um coração vivificado poderá crer na pregação da palavra, né? Por isso que nós somos monergistas, né? Quem é sinergista, qual que é o oposto do monergismo? É o sinergismo. E aí o sinergista fala que a fé vem antes da regeneração. Ou seja, você prega e aí por algum tipo de contribuição sua, você crê em Cristo e aí, portanto, o Espírito vem e te regenera. Certo? Então, essa é a ideia do sinergismo. Mas olha só que curioso, a gente evita falar que a gente é sinergista, e nós não somos sinergistas, tá bom? Não quero dizer que nós somos sinergistas. Mas, na obra da santificação, nós somos sinergistas. Isso pode soar um pouco estranho para quem ouviu a vida inteira que nós somos monergistas, né? Primeiro crê e depois muda seu coração. Assim, eu pensava que primeiro eu cria e depois o meu coração era regenerado. Essa é a doutrina mais sinergista, né? Então, isso é voltando para a obra da justificação, para a obra da conversão, né? Então, a ideia é de que primeiro você crê, para que depois o Espírito venha e te regenere, certo? Tá, nós não cremos, nós cremos que primeiro o Espírito vem, regenera e depois nós cremos. Vamos ver o que o presbítero tem a dizer ali. O que nós não podemos perder de vista é que morto não tem vontade. Parte desse ponto. Então,
A Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Se estávamos mortos, não temos vontade, não temos como crer. Então, Deus primeiro transforma, nos vivifica, né? Faz a obra de restauração em nós, e aí sim nós temos a capacidade dada por Ele, porque após ouvir, após ser transformado, regenerado, nascer de novo, aí nós temos os ouvidos restaurados, o entendimento restaurado para fazer sentido a palavra, porque do contrário, não tem como isso acontecer. Exatamente. Estou tentando encontrar algum versículo aqui de última hora aqui para a gente pensar um pouco sobre isso, para mostrar para os irmãos que é uma doutrina bíblica. Mas alguém quer falar? Se quiser falar agora, é bom que eu ganho tempo para encontrar o versículo. O Tiago está trazendo o microfone. Digo, uma analogia interessante, porque quando fala de regeneração, é uma nova natureza, né? Deus vai te dar uma nova natureza, tirar aquela natureza como se fosse aquela natureza caída, ela vai ser regenerada, né? A gente sabe que não 100%, que nessa terra a gente não vai ser 100% nova criatura ainda, no sentido de estar totalmente livre da queda, né? Mas ele te regenera num ponto que você consegue entender a palavra. E uma analogia interessante é mais ou menos como se você pegar, por exemplo, um animal carnívoro e um animal herbívoro, né? Por exemplo, aí não adianta você chegar, botar um legume, por exemplo, um leão, ele não vai comer, porque não é na natureza dele, né? Uma carne podre, se botar para um urubu, ele come. Agora, se você colocar para um coelho, ele não come, né? Então, porque a natureza dele é inclinada para comer aquilo ali. Aí, quando Deus muda a nossa natureza, a gente já fica propenso a aceitar a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia fala que o homem natural, o homem sem estar regenerado, não adianta. Se não for regenerado, se o Espírito Santo não regenerar, ele vai ouvir, pode ser igual a Agripa, ela fala, quase me convenceste a aceitar esse evangelho, porque a persuasão foi tamanha, mas o Espírito Santo não regenerou. Então, não teve aquela, né, aquela receptividade salvífica. Né? Com certeza. O texto que o presbítero Robson citou é Efésios 2, né? Acho que ele falou aqui, ó. Ele vos deu vida, Efésios 2:1. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, ele nos encontrou mortos. Né? Nos encontrou absolutamente mortos. E depois ele ainda fala o seguinte, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, está falando de demônios. Mas aí no versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, nós andávamos segundo as nossas inclinações. Se o Espírito não vem e muda a nossa inclinação, nós não creremos na palavra dele. Né? Eu acho que a gente pode um dia voltar. Eu vou ensinar o tópico principal da aula de hoje, tá bom? Um outro texto importante para você pensar sobre isso é o lá de João 3, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. O encontro de Jesus com Nicodemos, ele vai explicar que se você não nascer do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E ele também trata da questão da soberania do Espírito, enquanto o Espírito vem trabalhando na gente. Por exemplo, quando ele fala do vento, vocês lembram que Jesus fala do vento? Que o vento sopra onde quer. Né? Então, se você for lá para João 3, 1 João 3, versículo 3, ele diz, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí, Nicodemos fica sem entender, né? Como assim? Vou voltar já sendo velho? Como é? Nicodemos leva na literalidade da coisa, que é um pouco engraçado, mas ok. Ele fala, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o que é nascido da carne, que somos nós, antes de sermos regenerados, nós temos as inclinações da carne. Só quando o Espírito vem e nos faz nascer de novo, e aí ele fala, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Olha só
que ele fala sobre o vento, que está falando do Espírito. Inclusive, não sei se vocês sabem disso, né? No hebraico, a palavra para vento é a mesma palavra para Espírito. Então, vento e Espírito são sempre analogias muito presentes, são sempre comparados um com o outro, porque a palavra, inclusive, é a mesma, que é quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, lá em Gênesis, por exemplo, está falando do vento de Deus, o sopro de Deus. Por isso que a gente fala que o Espírito é o sopro da boca de Deus, né? Deus sopra sobre nós, o Espírito vem sobre nós. Então, essa analogia do vento com o Espírito. Mas aí ele fala no versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O que ele está dizendo? Que o Espírito é soberano. Além disso, está dizendo que a obra é misteriosa, né? A gente não vê a obra do Espírito Santo na regeneração, a gente não vê acontecendo. Inclusive, a gente não sabe quando que a gente foi regenerado. Quando é que o Espírito foi lá no seu coração e ele pegou, a gente falou disso nas outras aulas, né? Que ele tira o coração de carne, tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. A gente não falou disso nas outras aulas? Que Deus escreve a lei no nosso coração, faz uma nova aliança. Então, o Espírito vem e faz isso no nosso interior. Mas nós não vemos isso. Tanto é que é difícil identificar quando é que eu fui regenerado. Por isso que a gente crê que, eventualmente, Deus pode regenerar até no ventre, né? Deus pode regenerar os seus eleitos no ventre. E pode nascer regenerado, né? A gente não sabe como é que são os mistérios de Deus. Mas, quando é que a regeneração é manifesta na nossa vida? Quando a gente vê a fé. Quando vem a fé, quando vem a conversão, aí a atitude humana que revela a regeneração que aconteceu dentro de nós. Então, a regeneração acontece dentro de nós de uma forma misteriosa e soberana do Espírito. O Espírito vem, ele amolece o nosso coração, ele escreve a lei, ele muda nossas inclinações. Eventualmente, nós vamos ouvir a pregação da palavra e vamos nos converter, né? Como costumamos falar. E aí, quando a pessoa se converte, ou seja, ela está aquela mudança de vida, ela se arrepende dos seus pecados e tudo mais, ela está manifestando de forma externa aquilo que o Espírito fez dentro dela. Entenderam? Tá, essa é a obra do Espírito Santo na conversão. Essa é a obra que a gente chama de monergista, certo? Tudo bem. Depois que a gente se converteu, depois que o Espírito Santo veio, nos regenerou, isso foi manifesto na forma de fé e arrependimento. Depois disso, nós vamos começar a caminhar nessa nova vida. Então, nós nos tornamos alguém novo pelo Espírito. O Espírito vem e nos torna alguém novo. E aí, a partir disso, precisamos andar no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essa obra da santificação, que é esse processo de sermos moldados à imagem de Jesus, essa obra é uma obra na qual nós contribuímos, certo? Então, curioso, no começo da aula, então, eu escandalizei quem achava que a gente tinha participação na obra da salvação. Agora estou escandalizando, às vezes, alguém que acha que na santificação a gente não participa. Nós participamos da obra da santificação. Então, o que acontece? O Espírito vem, trabalha na gente, nos regenera e tudo mais. Agora nós precisamos contribuir, nós precisamos caminhar. Nós precisamos nos esforçar para parecer mais com Cristo. Nos 5 pontos do calvinismo, né, tem aquele outro teste. Né? Os irmãos lembram da tulipa, né? A depravação total. Quais são os outros pontos? Expiação limitada, ok. Eleição incondicional. Graça irresistível, irresistível graça. E perseverança dos santos, né? Perseverança dos santos, até um termo que alguns teólogos nem gostam. Por quê? Porque perseverança fala da parte humana, né? Quem é que persevera? Você, certo? Tanto é que alguns propõem preservação dos santos, né? Já ouviu isso, Daniel? A preservação dos santos. Por quê? É o Espírito que te preserva até o fim. Mas e aí, você não tem que perseverar? Não dói? Caminhar com Cristo, chegar até o fim, você não tem que se esforçar para continuar sendo moldado à imagem de Cristo? Tem que se esforçar. É trabalho. Às vezes dói,
vem sofrimentos, adversidades, dói caminhar para chegar até o fim fiel a Cristo. E aí vem algumas coisas um tanto paradoxais, porque eu sei que é o Espírito que está fazendo em mim, mas eu preciso confirmar o meu chamamento. Eu preciso, dessa forma, trabalhar a minha eleição, colocar a minha eleição em prática. Eu fui eleito, tá, mas agora você tem que colocar isso em prática, você tem que trabalhar, você tem que caminhar, você tem que perseverar. Entenderam? Até aí? Tudo bem. Então, quando a gente fala dos indicativos e dos imperativos, que a gente tem pregado, inclusive, bastante sobre isso, né, lá em Efésios 4, Paulo fala, né? Vocês são um, portanto, sejam um. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, ou seja, como vocês são eleitos de Deus, se vistam dessa roupa. De uma forma, o Espírito já matou quem você era antes, já te ressuscitou com Cristo. Portanto, mortifiquem o velho homem e revistam-se do novo homem. Por que eu estou ressaltando isso? Porque a obra do Espírito, por mais que a gente vai falar muito sobre a parte do Espírito, ou seja, a obra do Espírito, ela te deixa indesculpável, porque o Espírito te dá todo o poder, toda a capacidade, toda a força, ele te consola na caminhada e tudo que a gente vai falar em seguida. Isso significa que você precisa querer como o querer que ele te dá e executar como executar que ele te dá. Então, a gente vai ler um versículo que fala exatamente sobre isso. Tudo bem, vamos continuar. Como é que o Espírito nos torna santos? Pode passar. Isso. Vamos lá, João 16. João 16. João 16, versículos 12 até o 14. E aí prestem atenção nessa leitura, porque os irmãos que vão me responder. O que o Espírito está fazendo aí? O que o Espírito está fazendo para nos tornar santos? Quem é que pode ler para mim? De 12 a 14. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. E aí, baseado nesses versículos, me responde. Como que o Espírito nos torna santos? Versículo 13. O Espírito, o que ele está fazendo no versículo 13? Nos guia em toda a verdade. Ok. Ele não fala de si mesmo, mas o que ele vai dizer? De tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. E aí, o que o Espírito faz lá no versículo 14? Glorifica quem? Jesus, né? Quem está falando aí é Jesus. O Espírito glorifica Jesus, glorifica o Filho. Então, o que o Espírito faz? Como é que o Espírito nos torna santos? Um dos aspectos é, ele nos torna santos ao nos ensinar as glórias de Cristo. Acho que pode passar, acho que tem um desse aí. Deixa eu ver. Isso. Ao nos ensinar as glórias de Cristo. Vamos ler a citação, pode passar o slide. Se você já se sentiu maravilhado pela beleza do caráter de Cristo ao ouvir a palavra ser pregada ou ao ler um dos evangelhos, também foi por obra do Espírito. É o que a gente está falando. Se você olha para Cristo e você se sente atraído, maravilhado por quem Cristo é, você o acha belo, você o acha lindo, você quer adorá-lo, quem fez isso com você foi o Espírito. O Espírito está te dando isso, está te inclinando a isso. Ele glorifica a Cristo. É isso que falou esse texto que a gente leu. O Espírito glorifica Jesus. Até que o pessoal fala que o Espírito é como um holofote, né? O holofote não joga a luz para si mesmo. Ele joga a luz para o que ele está apontando. Então, quando nós... Aí tem algumas pessoas que reclamam, talvez, da gente ser cristocêntrico demais. Aí eles falam, não, mas tem que ser espiritocêntrico, né? Não é para ser só pneumocêntrico, não sei qual que seria o termo. Mas, quando nós enfatizamos Jesus, nós estamos fazendo o que as outras pessoas da Trindade também fazem. O Espírito
glorifica a Cristo. O Pai glorifica a Cristo. Porque quem é que manifesta toda a glória daquele que é invisível? Nós não conhecemos a glória do Deus invisível, nós não conseguimos ver o Deus invisível, mas nós conseguimos vê-lo de alguma forma, né? Quando a gente olha para Cristo, nós veremos a Cristo, a face de Cristo, nós veremos a glória do Deus que é invisível, a imagem daquele que é invisível. Ok. É isso mesmo. Olha essa citação do Lewis, né, do C.S. Lewis. Somos criaturas indiferentes que brincam com bebida, sexo e ambição, enquanto alegria infinita nos é oferecida, como uma criança ignorante que deseja continuar a fazer bolos de lama na sarjeta, pois não é capaz de entender o significado do convite para passar as férias na praia. Satisfazemo-nos facilmente demais. O que ele está dizendo? Nós somos convidados o tempo todo, como crianças, a irem para a praia, né? Se eu chamo meu filho para ir para a praia, acho que ele vai ficar animado. Vamos para a praia, vamos ver o mar, vamos brincar com a areia, sabe? Vamos olhar aquela coisa maravilhosa, vamos fazer castelos de areia. Agora, se eu nem sei o que é praia, eu estou ignorante disso, eu estou lá brincando na lama e estou achando que está maravilhoso. Mas tem alguém que está te contando que tem a praia e você não está acreditando, entendeu? É isso que o Ulisses está falando. Por quê? Lutar contra os nossos ídolos passa por nós entendermos o quanto Cristo é glorioso. Como é que eu abandono os meus ídolos? Como é que eu abandono aquilo que eu tenho adorado na minha vida até então? Eu olho para Cristo e eu caminho em direção a Ele. Conforme você caminha em direção a Cristo, você vai abandonando e deixando para trás as coisas que você adorava antes. Por quê? Por simples competição, justa competição. Coloca a melhor proposta diante da proposta marromeno, para você ver se você não vai preferir a melhor. Se você crê que Jesus é a maior beleza do universo, a maior riqueza do universo, e você caminha em direção a Ele, aí sim você vai olhar para as demais coisas dessa vida e vai falar, mas tem pouco valor demais. E aí fica mais fácil abandonar o pecado. Então, como é que a gente caminha nessa jornada da santificação? A gente precisa caminhar com foco em Cristo. E aí tem uma abordagem na luta da santificação que é ruim, que é o foco em mim mesmo. Ou seja, eu fico olhando para dentro de mim e aí eu vejo, quando eu faço introspecção, o que eu vejo? Pecado, sujeira, ídolos. Tem muita coisa errada em mim. E aí, se eu não tirar os olhos de mim, se eu falar assim, não, então eu vou tentar procurar a parte boa que há em mim e valorizar o bom para lutar contra o mal, isso não vai funcionar. Você tem que olhar para fora de você. É assim que as Escrituras funcionam. Olha para Cristo. Olha para aquilo que é realmente valoroso. E aí, quando você tira os olhos de si, inclusive na luta contra o pecado, não é simplesmente você que está lutando contra o pecado. Você está olhando para Cristo. E pelo Espírito você vai caminhando em direção a Ele, aí as coisas pecaminosas vão perdendo sua atratividade. E tem alguns pecados que são difíceis de lidar, de abandonar, e algumas pessoas vão dizer, tá, mas eu gosto, sendo bem sincero, você gosta daquilo. Você tem prazer naquele pecado. Aquilo lá é bom para você. Você, pelo menos é o que você acha. Você sente prazer naquilo. O que você tem que fazer para você parar de sentir tanto prazer naquilo, ou então o prazer ficar incomparavelmente menor? Ter prazer em Cristo. Precisa ter prazer em Cristo. Precisa ver o valor de Cristo. Precisa contemplá-lo. Precisa adorá-lo. Por isso que a adoração é essencial. Se você não tiver adoração na sua vida, a santificação não anda. Porque você não vai sendo fixado, né? Não vai sendo captado por Cristo. Entendem o que eu estou falando? Ok. Filipenses 3, versículo 8. Quem é que pode ler para mim? Entrega ele para o Daniel, aí depois alguém lê. Só aproveitando que lemos esse versículo de João 16, que fala que o Espírito é o Consolador. Não é verdade? Eu acho que seria interessante definir bem para a igreja o que significa o Consolador.
Porque quando pensamos na palavra consolador, lembramos de consolo, de que o Espírito Santo, você restringe a atuação do Espírito Santo para os momentos de angústia, aflição, luto, em que o Espírito Santo vai te consolar naquele momento de tristeza. E não é exatamente, é isso também, mas não é só isso. O Espírito Santo tem uma atuação infinitamente maior que isso aí, correto? Que de acordo com a tradução que a gente tem, né, do grego, que é o Paracletos. Você poderia explicar melhor essa questão? Só me ajuda, onde é que nos versículos que a gente leu apareceu o Consolador? Só para eu confirmar a palavra original aqui. Uhum. Então, o título do versículo do capítulo 16 é a missão do Consolador. Tá. Correto? Aí no versículo 7 do capítulo 16, fala sobre o Consolador. Né? E a gente liga o Consolador como... fazemos uma correlação com o consolo, que é correto também. Mas a palavra Paracletos ela é muito mais ampla, né? E também é bem profundo. Eu vou tentar entrar sem a gente perder demais, mas qualquer coisa a gente termina a próxima aula. Eu lembrei que eu vou dar a próxima aula. Então, qualquer coisa a gente termina essa aula na próxima aula. Mas tudo bem. Quando ele fala Consolador, realmente a palavra é o Paracletos, né? Paracletos significa Consolador, mas também significa advogado. E algo que talvez você não saiba é que essa mesma palavra é atribuída a Jesus. Afinal, quando você pensa no seu advogado, você pensa em quem? Você pensa no Espírito? Geralmente você pensa em Cristo, né? Cristo como seu advogado. O Paracletos, em algum sentido, é quase como Jesus está enviando um outro de si, né? Algo nesse sentido, sabe? Então, Jesus está enviando aquele que vai fazer a função dele quando ele estiver ausente. Depois você pode complementar, se não estiver exatamente falando o que você estava pensando. Mas, quando vem o Paracletos, ele é aquele que nos traz a presença de Cristo. Inclusive, existem textos que até falam do Espírito de Cristo. Não é só o Espírito de Deus. É claro que Deus é Cristo, e Cristo é Deus, e tudo bem, é a Trindade. Mas o Espírito Santo, na presença do Espírito Santo, nós temos a presença do próprio Jesus. E aí o termo, se vocês quiserem, mas se você não quiser saber essas coisas, você não precisa decorar, né? Mas o termo é pericoresis, né? Que é o termo de que a gente fala de que cada pessoa da Trindade está presente na pessoa da Trindade, né? Então, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Filho está no Espírito, o Espírito está no Filho. Né? Ao termos contato com o Espírito, de alguma forma, nós também temos contato com o próprio Cristo. Né? Quando sabemos que Jesus fala, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o outro Paracletos, né? Que é uma palavra também atribuída ao próprio Cristo. Eu vou enviar aquele que vai me fazer presente com vocês. E quando Jesus fala na grande comissão, o Espírito vai descer, claro, ainda, mas Jesus está falando, qual que é a promessa que Jesus dá lá na grande comissão? Vocês lembram disso? É ir por todo mundo, pregar o evangelho, né? Mas aí, como é que ele termina a grande comissão? Ele dá uma missão para a gente, mas ele nos dá algo para confiarmos, para nos consolar durante a caminhada, né? Leia para mim. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Falei aqui. É isso que ela falou, confia. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu vou, mas eu continuo com vocês. Mas curioso, você não vê Jesus aqui. Jesus não está visível aqui. Isso não significa que ele não está entre nós, por causa da missão do Espírito. O Espírito Santo está aqui. Entendem o que eu estou falando? Então, o Espírito Santo, ele é o consolador para os momentos tristes, mas também é aquele que nos consola com a presença de Cristo em todos os momentos, aquele que nos fortalece. E ele, nesse sentido, é aquele também que nos defende. Tem várias, né? É bem amplo. Você quer falar, complementar alguma coisa, Daniel? Foi mais ou menos o que você
Tá bom. Vamos lá. Filipenses 3:8. Quem é que abriu para ler para a gente? Levanta a mão para o Tiago te entregar o microfone. Itamar. Filipenses 3:8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha só. Cristo é tão sublime e tão maravilhoso que as outras coisas se tornaram para Paulo? Como nada. É como refúgio. E aí que está, as coisas que não são Cristo, elas são más? Elas não são más. Aí que está também, os ídolos são coisas ruins? Em si, eles não são coisas ruins. Os ídolos, na verdade, são coisas boas, são criação de Deus. Deus que criou aquilo que nós idolatramos. Veja que, se você entende o meu raciocínio. Quando a gente fala de desejos malignos, a primeira coisa que você pensa é desejos por coisas más. Tem isso também? Tem. Mas, geralmente, quando a gente está falando de idolatria, a gente está falando de desejos fora da sua proporção por coisas boas. Quando você idolatra o seu filho virou uma coisa ruim? Seu filho não é uma coisa ruim. Ele continua sendo uma bênção de Deus. Mas o que você está fazendo com o seu filho? Está desejando ele acima de Cristo. Então, quando você deseja algo além das proporções, você troca a hierarquia, aquilo passa a te prejudicar. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, sim, os ídolos, se você pensar no dinheiro é uma coisa boa. Sexo é uma coisa boa. O amor é uma coisa boa. O casamento é uma coisa boa. Tudo isso são coisas boas que podem glorificar a Deus. Mas quando você idolatra, o que você faz com essas coisas? Você troca a hierarquia e você deseja elas mais do que a Cristo. Como é que você arruma isso? Desejando Cristo. Você precisa perceber o quanto Cristo é sublime, o quanto Ele é maravilhoso. E assim você vai colocando as coisas na proporção correta. E qual que é a proporção correta? Cristo é tão, tão alto que aí Paulo fala, eu perdi todas as outras coisas. As outras coisas nem importam para mim mais. Jesus é tão, tão mais sublime, tão mais poderoso, é uma riqueza tão mais rica que dinheiro, para mim, dinheiro é dinheiro. Sabe? Comparado com Cristo, não me importa. Ok. João 16, versículo 8. Vamos continuar a pensar como que o Espírito nos santifica. João 16, versículo 8. João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, 3 coisas. O Espírito nos santifica, aí na primeira, como é que ele nos santifica? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pode passar o slide. Como é que o Espírito nos santifica? Ao nos convencer do pecado. Eu tive um pastor que ressaltou várias vezes que ele convence o mundo, não é o crente. Tá bom, mas antes de ser crente, você era mundo, entendeu? Então, assim, ele convence o mundo do pecado, tudo bem. Quando ele te convence do pecado, aí tudo bem, você caminha na obra da santificação. Essa é a obra do Espírito relacionada à regeneração e tudo mais que a gente falou antes. Ok. Que pecado especificamente é esse? Olha aí para o versículo 9. De que pecado ele está falando? Isso, o pecado da incredulidade. Especialmente o pecado da incredulidade. Então, o Espírito nos convence da nossa incredulidade.
convence ainda quem era completamente incrédulo, mas continua nos convencendo. Ou você acha que não tem nada de incredulidade na sua vida depois que você se converteu? Ainda tem. Né? Porque quando para você crer que existe praia sem ter visto a praia, você precisa crer naquilo que você não viu, né? Para você crer que Cristo é mais valoroso do que você imagina, você precisa crer. E aí isso é importante porque quando a gente olha para pessoas que estão escravizadas pelo pecado e nós convidamos essas pessoas a largar aquilo, a gente tem que falar para ela, olha, você está abrindo mão em nome de algo muito melhor. E às vezes a pessoa vai olhar e falar, não tem como, porque esse negócio aqui é muito bom, não vou largar isso. Então o que ela precisa fazer? Ela precisa crer. As evidências que ela tem, talvez ainda não mostrem para ela claramente que o que ela está se apegando é pior. Mas ela precisa crer que aquilo que Cristo oferece é melhor. Senão você não vai conseguir largar o ídolo. Ok? Nem sempre é tão evidente para o idólatra o quanto Cristo é mais precioso. Romanos 8, 32. Quem é que vai ler isso para mim? Já de lá atrás. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ok. Então, a idolatria ela se demonstra tanto naquilo que você deseja demais, certo? Mas como é que eu sei o que eu desejo demais? Se pergunta o que você não pode perder. Essa foi a primeira aula. Vocês lembram do pecado de Raquel? O que ela falou para Jacó? Dá-me filho, senão morrerei. O que você não tem, com o que você acha que... o que você não tem que você acha que você não pode ser feliz se você não ganhar. Certo? Mas tem também um caminho inverso. O que se você perder, acabou tudo? Entendeu? Se eu perder meus filhos... Às vezes, e aí é o caso de muitos aqui. Vocês têm filhos. Se você perder seus filhos, você morre? Aí é o caminho inverso. Tá? O que isso tem a ver com o texto que a gente leu? Às vezes eu acho que aquilo que eu tenho ou aquilo que eu desejo ter é importante demais, é bom demais, eu preciso daquilo. Mas Jesus te diz lá em Romanos 8 que se o Pai te deu o Filho dele, Ele não vai te dar todas as coisas? Todas as coisas? Que aí o que nos leva lá tem uma música que diz, uma música sobre o Salmo 23, tá bom? Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se eu não tenho, é porque Deus não me deu. E se Ele me deu o próprio Filho, Ele não me daria tudo o que eu preciso? Ele morreu por mim, Ele não me daria tudo o que eu preciso? E aí, às vezes, você olha para algumas coisas da sua vida, mas eu preciso disso. Mas você não tem, então você não precisa. Não, Deus teria te dado. Entendem o que ele está falando aqui? Se você crê que Ele não poupou seu Filho por você, se você crê, então creia que tudo o que você precisa, Ele vai te dar. Vamos lá, João 16, volta lá para o versículo 10. Pode passar o slide. Ao nos convencer da justiça. Ele falou do pecado e agora ele fala da justiça. O que é a justiça nesse versículo? Isso é interessante. Olha aí para o versículo 10. O que é a justiça? O que significa nos convencer da justiça? O que ele fala aí? Vou ler o versículo 10 aqui com vocês. Vamos ler todo mundo junto, versículo 10? Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Essa parte é interessante. Eu já vi aqui que eu não vou terminar a aula hoje. Na próxima aula eu termino. Mas essa parte é muito interessante. Qual que é a maior declaração da justiça de Cristo? A cruz? Não. A ressurreição.
Por que a ressurreição sim e a cruz não? Porque se ele morresse e ficasse morto, o que Deus estava declarando sobre ele? Igual a gente. Mas Jesus não permaneceu morto. Ele foi vivificado. E quando ele não permanece morto, ele é declarado o justo. E aí, o que ele fala que acontece? Ele ressuscita e ele é assunto. No versículo 10. Porque vou da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Jesus foi declarado justo. Ele ascendeu aos céus, ele assumiu a posição ao lado, à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, certo? Ele está na posição de poder, de rei. E essa posição, embora Jesus tenha nascido como Deus, ele sempre foi Deus, ele sempre foi justo, isso foi provado. Ele passou por tentações, ele passou por uma vida e sofreu durante esse período, mas quando ele morre na cruz, perfeito, ele provou que ele é justo. Ele não só era justo dentro dele, entendeu o que eu estou falando? Ele efetuou isso na história. Foi perfeito. E aí o que Deus Pai faz em reconhecimento pelo que Deus Filho fez? Ele recebe a sua direita e aí declara: você é justo. Tá bom. Como é que você acha que você é declarado justo? Quando é que Deus declara que você é justo? Por meio da obra de Jesus. Ok. Talvez eu vou construir um raciocínio para explicar a obra da justificação que talvez você não tenha tido ainda. Mas, quando Jesus morreu, você morreu também. Certo? Ficou difícil, né? Tá bom. Quando Jesus morreu, você morreu também. Quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou também. E quando Deus declarou que Jesus era justo? Declarou que todos aqueles que estavam unidos a Ele eram justos também. Essa é a obra da justificação. Deu para entender o que eu falei? União com Cristo. Se quiser entender a obra da salvação, precisa entender essa doutrina. União com Cristo. Você morreu com Cristo? Você ressuscitou com Cristo? E a declaração de justiça que Deus colocou sobre Cristo, agora também é colocada sobre nós. Aquilo que Cristo conquistou, Ele também nos deu. Certo? Se você pensa, e aí a gente fala sobre justiça passiva e justiça ativa de Cristo. Como eu estou acabando a aula, esse é o último nomezinho que eu vou dar, tá bom? Justiça passiva e justiça ativa. Justiça passiva é o que Jesus recebeu em seu lugar. Mas tem outro aspecto, porque geralmente a gente destaca a justiça passiva. O que Cristo sofreu no seu lugar, correto? O que Cristo sofreu no seu lugar? A cruz. Ele morreu por você, tá bom. Mas Jesus também ganhou algo no seu lugar. É a justiça ativa. É aquilo que ele conquistou. Então, se a figura da justiça passiva, num tribunal, ele se coloca como réu no seu lugar, na justiça ativa, talvez a figura seja uma corrida. E nessa corrida, digamos que está todo mundo correndo e Cristo está correndo ali também. E começa a corrida, né, dá o tiro lá de começar a corrida, e Jesus corre firme, né, vai correndo ali na corridinha dele, firme até o fim. E a gente cai no chão, se estribucha, rola. É um desastre a corrida. E aí Jesus chega lá no final e a gente está todo mundo tentando correr ainda. Só que ele pega o troféu dele e ele entrega para a gente. Essa é a justiça ativa. E se fosse para juntar as duas coisas, imagina que no final da corrida quem perdesse ia ser executado. Então, no final da corrida, ele foi, ganhou a corrida, pegou o prêmio, entregou para a gente, se colocou na mesa e foi executado no nosso lugar. Justiça ativa e a justiça passiva. Então, por que o Espírito nos convence da justiça ao nos convencer que Cristo foi assunto aos céus? Porque essa é a declaração de que Ele é justo. Ele conquistou isso.
E essa justiça que Cristo conquistou, ele entrega para nós. Nós somos declarados justos com ele, unidos a ele. De graça. Porque a gente nem terminou a corrida, né? A gente não chegou nem no fim, né? Nem tem aquela medalha de... Quando o pessoal corre, não tem aquela medalha bonitinha só para quem terminou a corrida? Medalha de participação. Nem medalha de participação, porque você nem terminou a corrida, entendeu? Você cai no meio, fez uma bagunça, mas Cristo pega a medalha dele e ele coloca em você. E ele sofre a sua pena, o que você merecia. Tá bom. Olha só o que ela diz no livro. Pode passar o slide aí, Caio. É especialmente importante que contemplemos a natureza perfeita de Jesus, pois a idolatria é sempre um ataque ao caráter de Deus. Toda vez que meu coração se volta para adorar falsos deuses, toda vez que meu coração se volta para adorar falsos deuses, o coração diz: Deus não é bom de verdade, Ele não é justo, não é amoroso nem santo, preciso encontrar outros deuses que me satisfaçam, pois Jesus não pode ou não quer me satisfazer. E o que ela está dizendo? Se você não crê que Deus é bom, é verdadeiramente bom, talvez você creia que Ele poderia te dar uma coisa, mas Ele não quer te dar. E é uma coisa que você precisava muito. Mas Deus não é bom o suficiente para te dar aquilo, sabe? Talvez você creia nisso, com alguma parte do seu coração. É por isso que você não quer largar o ídolo. Porque você acha que Deus não quer o seu melhor. Sabe um lugar que a gente vê alguma coisa parecida com isso acontecendo? Adão e Eva. Vocês lembram o que a serpente fala para Adão e Eva para enganar? Vocês lembram disso? Gênesis 3. O que é que ela fala, então? Porque muita gente confirmou. Lembro. Se eles comessem do fruto proibido, eles iam ser como Deus. Ok. Olha só, volta lá para Gênesis 3. Para a gente encerrar, então, Gênesis 3. Olha só, versículo 1 diz: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Por quê? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Deus não quer que vocês comam, porque Ele não quer que vocês alcancem o potencial de vocês. A serpente não está simplesmente dizendo que ela está falando que Deus está mentindo, mas ela está atacando o caráter de Deus. Deus não quer que vocês sejam como Ele. Ele não quer que vocês alcancem todo o potencial de vocês. Então, assim, estou te dando um caminho aqui, come que vai ser bom, né? E na idolatria tem muito disso. Às vezes você não quer largar o ídolo porque você está duvidando do caráter de Deus. Você está duvidando que Deus realmente quer o seu melhor. Ele quer o seu melhor. Ele te ama e Ele sabe o seu melhor. Se você olha para Deus e fala: Não, Deus não é tão justo assim. Eu acho que Ele está querendo me prejudicar de alguma forma. E às vezes nos sofrimentos parece distante, tá? Parece distante de você isso você pode falar isso para você eventualmente? Eu nunca vou falar isso para mim. Deus está querendo o meu pior. Mas tem sofrimento que é difícil não acreditar nisso. Tem sofrimento que você olha para Deus e fala: O Senhor está querendo me prejudicar, que não estou vendo como que isso aqui é para o meu melhor. E aí, nesses momentos que é difícil cantar que Deus é bom, porque Ele está te entregando coisas que parecem ruins, sofrimentos verdadeiros. Então, você não pode duvidar do caráter de Deus. Você precisa se lembrar da justificação de Cristo. Ele é justo, Ele venceu por mim, Ele me entregou aquilo que Ele conquistou, Ele quer o meu melhor e Ele quer que eu largue o meu ídolo. E quanto mais você tem amor
pelas suas coisas, pelas coisas da sua vida, mais vai ser difícil em acreditar alguma dessas coisas que te levam a largar o seu ídolo. Porque você vai racionalizar de todas as formas. Então você vai duvidar de alguma coisa aí. É isso, meus irmãos. A gente continua na próxima aula, tá bom? Eu acho que é muito fácil da gente se perder, sabe? E aí eu penso na tua fala hoje, que é por isso que a gente tem o processo, é tão necessário, é tão, assim, o respirar para aqueles que já foram regenerados, a santificação. E os exercícios de santificação, de oração, de estudo da palavra de Deus, porque é por meio desses instrumentos que Deus vai ensinar o meu coração, o Espírito Santo vai ter, seriam ferramentas, mas assim, vão trazer à minha memória que as coisas não estão nas minhas forças, né? Então, assim, que por mais que eu ame os meus filhos, por mais que eu tente fazer o melhor por eles, eu não tenho capacidade de protegê-los como Deus tem, nem quando eles estavam dentro de mim. Por mais que eu tenha minha necessidade financeira, Deus as sabe todas. Se eu não tenho o exercício dos instrumentos de santificação, de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, ou melhor, a soberania de Deus, a ação de Deus, e é por isso que o povo de Israel se perdeu várias vezes, porque eles chegavam no meio de um povo e eles aceitavam aqueles ídolos daquele povo. Nossa, isso aqui é muito melhor do que Deus, né? Eu estou vendo, esse povo aqui prospera, eu quero esse Deus também. E eles iam se prostituindo, pegando práticas, porque eles não se aproximavam de Deus. Aí Deus ia lá com os profetas, limpava tudo, tirava aqueles ídolos, né? Retornavam. Então, nós nos perdemos com muita facilidade. A gente deixa as práticas de aprender mais do Senhor. Aí, por isso que, às vezes, a presença de Jesus não é tão doce. Eu vou achando que o que eu faço é melhor do que Jesus. Não, Jesus, espera aí que eu sei fazer melhor. Porque eu não experimento diariamente. Eu não busco experimentar. Eu acho que é nesse processo de santificação que nós temos a nossa participação. Com certeza, eu acho que você está ressaltando aquilo que a gente chama de meios de graça. Porque é o seguinte, a gente fica falando, é o Espírito que faz. Tá, mas como é que eu me encho do Espírito? E a grande questão é santificação através dos meios de graça. E nós temos essa ênfase na nossa tradição, na tradição reformada tem essa ênfase dos meios de graça. Porque o Espírito Santo vai te encher por coisas que parecem tão simples. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo a gente enche a gente através de experiências super extraordinárias que tem que acontecer em cultos muito específicos, talvez quando tem um retiro muito especial e tudo mais. E tudo bem, essas experiências são boas, mas o Espírito nos enche através da experiência ordinária do nosso contato com a palavra, com a oração e com os sacramentos. Então, como é que eu batalho? Jesus não está parecendo mais valoroso para mim do que os meus ídolos. Não está parecendo mais valoroso para mim. O que eu faço? É devagar. Volta a ler a palavra. Volta a orar. Volta a ser frequente na participação do sacramento da Santa Ceia. Volta a ser frequente na comunhão com a igreja. E, aos poucos, o Espírito Santo ele trabalha através dessas formas. E se você está tendo contato com essas formas, tenha certeza que o Espírito Santo está trabalhando em você. E, conforme o tempo for passando, você vai achar Jesus mais e mais lindo e maravilhoso. E muito mais sublime do que todas essas outras coisas da nossa vida. Mais alguém tem algum comentário? Uma pergunta? Não, só para, na verdade, deixar a pulguinha atrás da orelha, porque, na verdade, mesmo o meio de graça ele é importante, mas, assim, o que te faz desejar o meio de graça é o Espírito. Então, assim,
não vou entrar nesse mérito porque, né, não tem tempo, mas assim, até essa discussão do monergismo ou sinergismo na santificação é uma boa discussão, porque assim tem muitos estudos apontando que na verdade é sinergismo, ou é monergismo também, né? Porque assim, se você não tem a ação do Espírito Santo te fortalecendo, te levando para buscar a Deus, te dando sede pela palavra, te dando sede por orar, te impulsionando para a comunhão com os irmãos, você não vai conseguir fazer nada, né? Então, assim, é uma discussão para outro momento, mas só para ficar lembrando que nós dependemos do Espírito, inclusive para desejar os meios de graça. Com certeza. O que eu diria em relação a essa posição? A posição mais tradicional é essa que eu comentei mesmo, né? De que na santificação tem a contribuição humana. Você tem que contribuir, senão você não avança. O que eu diria em relação a isso que você colocou, de que até mesmo em desejar o meio de graça é o Espírito quem faz? Bem, digamos que é um sinergismo dentro do monergismo, né? Então, lembrando que o Espírito já te regenerou. Estou falando com crentes regenerados, certo? Então, o Espírito já te despertou, já está te inclinando. Então, estou contando que já existe uma inclinação gerada por você no Espírito para ir aos meios de graça. A outra coisa é a seguinte, essa obra da santificação é um tanto paradoxal. Então, por isso que dá essa sensação de, não, mas é tudo o Espírito. E a gente ia ler o texto de Filipenses, que fala que dele é tudo, vem o querer e o realizar, né? Então, a gente, em parte, sim, você olha, dependendo de onde você olha, né? Você fala, cara, é tudo o Espírito. Por quê? Porque o mérito é todo dele mesmo. A gente não vai poder requerer mérito diante de Deus por causa da nossa santificação, embora exista o galardão que vem por mérito na caminhada da santificação. Ok. Por outro lado, eu tenho uma contribuição nisso, mas não é o tipo de contribuição que você consegue identificar assim, é 40% meu, 60% do Espírito. Não é isso que a gente está dizendo por sinergismo, tá bom? Não, eu vou até aqui, o Espírito vai até aqui, a gente se encontra no meio. É mais paradoxal que isso. Está mais para 100% o Espírito, 100% você, sabe? Um negócio meio como a encarnação. Então, assim, o Espírito faz tudo, mas de uma forma incompreensível, você tem que fazer também. Que aí vem a questão da soberania de Deus e responsabilidade do homem. Então, Deus vai nos preservando, nos levando até o fim. Mas tem um lado da responsabilidade, você tem que agir. Tem que agir. Fábio. Então, eu estava procurando aqui o versículo, a referência correta do versículo. Até para explicar melhor, né, eu nasci na igreja presbiteriana, participei do batismo infantil, mas devido à separação dos meus pais, eu fui para a igreja congregacional e passei a minha vida na igreja congregacional. E aí, na época, quando eu cheguei aqui em Brasília, nós viemos para cá. E aí eu comecei a conversar com um primo meu, que na época estava fazendo um seminário presbiteriano, e aí ele me lembrou do versículo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz... E aí ele falou assim, Jesus não está falando para os não crentes, ele está falando para os crentes. Por quê? Aí entra nisso que você está falando do processo de santificação. Então, assim, é nossa ação abrir a porta para a santificação e não para a conversão, né? Então, eu estava procurando aqui a referência, que agora não lembrei de cabeça. Apocalipse. Eu estava achando Apocalipse, eu achava que era 23, mas acho que é 3:20, então, né? No comecinho. É no comecinho, então eu estava achando que era o contrário, então é 3:20. Mas enfim, a nossa... Aí ele prova isso, né? A questão da nossa ação para abrir a porta para a santificação, para esse processo de, a cada dia, estarmos prosseguindo no caminho. Então, era isso que eu queria... Eu lembrei agora desse episódio da maneira como meu primo falou comigo e falou, cara, você tem que enxergar de outra forma esse versículo. Sim, com certeza. A gente ressalta isso. Quando as pessoas apresentam esse versículo, a gente fala, mas ele está falando com a igreja. Ele não está falando com o descrente, está falando com a igreja. Abra a porta. Né? Mas o que esse versículo também ressalta? Uma constante nas Escrituras, irmãos. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Tem isso na conversão? Tem. Deus vem e regenera. Qual que é a responsabilidade humana? Responder com arrependimento e fé.
de certa forma, já meio que entrando na santificação, né? Então, na obra da santificação também tem isso. Deus vem, trabalha em nós, o Espírito está... Se você é crente, você é eleito, eu sei, o Espírito está trabalhando em você. O que você tem que fazer? Qual que é a sua responsabilidade? Você tem que viver aquilo que ele está fazendo dentro de você. Né? Você tem que... É o indicativo e o imperativo. Colocar para fora. Tá bom? Então, sim, nesse versículo que a gente vê é justamente a parte da responsabilidade humana. Né? O Espírito já fez por nós. A responsabilidade humana é comunhão com Cristo, abrir a porta, ceiar com Ele. E, infelizmente, é possível que crentes eleitos se afastem da graça de Cristo, deixem esfriar, entristeçam o Espírito Santo. Então, por isso que a gente fala que na obra da santificação tem a sua contribuição humana. Entendem o que eu estou falando? Porque existe a possibilidade que você entristeça, existe a possibilidade que você se afaste, existe a possibilidade que Deus te discipline. Então, se você se afastar, minha oração é que Deus te discipline e vá te buscar lá onde você está e te jogue lá no fundo do mar, igual ele fez com Jonas, sabe? Estava fugindo, mas ele pertencia a Deus. Ele falou, Jonas, é você que vai pregar em Nínive, você vai, nem que tenha que ir lá para o fundo do mar, não se arrependeu, vem a baleia, pega ele, fica lá 3 dias até orar e aí sim, aí reconheceu, tudo bem, vou fazer sua vontade, pronto. Porque Deus não vai te deixar escapar, não, sabe? Foi minha irmã que disse para o meu sobrinho esses dias, né? Algo nesse sentido. Falou, filho, você não tem escolha, não. Deus não vai te deixar escapar, não. Ele vai te trazer. Vai te trazer e a gente tem que se submeter a esse processo de santificação. Os nomes, lembra que os nomes não são tão importantes, né? O que importa é a realidade que esses nomes refletem. Que a gente falou de monergismo, sinergismo. Nossa, até pericorese saiu hoje, né? Então, lembra a realidade que esses nomes refletem, não os nomes teológicos em si. Se você gosta dessas coisas, a gente vem conversar depois e eu explico todos os nomezinhos. Se você todos não, todos que eu souber, né? Tudo bem. Vamos orar para a gente encerrar? Senhor nosso Deus, agradecemos por Ti e pela Tua obra, Senhor. Sabemos que sem o Teu Espírito não conseguiremos fazer nada. Sem o Senhor, não conseguiremos vencer nossos ídolos. Sem o Senhor, despertando, inclinando o nosso coração, nos convencendo da nossa incredulidade e nos convencendo da Tua justiça, nós não conseguiremos, Senhor. Nós não conseguiremos. Por isso te pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos encha e nos dê apreço pelos Teus meios de graça, pela Tua palavra, pela oração, Senhor, pelo sacramento, Senhor, nos dá apreço, nos dá amor pela Tua palavra, para que tenhamos cada vez mais amor por Ti e menos amor pelas coisas deste mundo. Em nome de Jesus. Amém.